Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre que você já conhece, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Sexta-feira, né? Mais uma sexta-feira no meio da quarentena chegou e nós estamos juntos para a gente aprender bastante sobre nós mesmos, sobre esse período de transição planetária que estamos passando, sobre nossas emoções, claro, sobre nossa vida, né? Luz e paz, como sempre, a você e ao seu coração. Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês sobre os momentos desafiadores que nós passamos, emocionalmente falando, em situações adversas. Todas as vezes que surge uma situação inesperada, seja ela qual for a área, né? Normalmente situações inesperadas, naturalmente aquelas que nos aborrecem mais por causa de insegurança, receio, que nos gera, acaba nos gerando, acaba trazendo, né, à tona emoções que muitas vezes a gente nem sabe que ainda tem. Emoções que são guardadas no porão do inconsciente que nos servem de melhoria espiritual, de crescimento espiritual no momento que nós as aceitamos, que as acolhemos para podermos trabalhar com elas. Vamos lá, o que eu estou me referindo? Momento de quarentena, você sabe, né? Momento de convivência, às vezes forçada com familiares. Muitas vezes você quer sair para dar uma volta e não pode, não é verdade? O dinheiro está mais curto, então muitas pessoas querem comprar suas coisinhas, não têm condições. Às vezes a gente precisa comprar, não é nem coisinha, né? São itens de primeira necessidade. E dependendo da situação de algumas pessoas, é um desafio um pouco maior. Então é claro que no meio disso tudo, algumas situações conflituosas surgem dentro da gente, né? Raiva, medo, ansiedade, isso vai demorar a passar? Meu Deus, eu tenho que ficar convivendo com fulano muito tempo? Meu Deus, o que é que eu faço com essa situação financeira? Gente, eu tô ficando doido dentro dessa casa. Meu Deus, eu preciso de um salão de beleza. Não é verdade? Mas é verdade. Coisas do dia a dia, vida real. Sabe? Meu Deus, essas crianças do meu lado estão me deixando louca, né? Estão me deixando doido, não sei o que é que eu faço com esses meninos que deviam estar na escola. Então, gente, cada um de nós tem passado de maneira profunda por um turbilhão emocional. Nossos amigos que estão no exterior, né, que escutam as pílulas na Europa, nos Estados Unidos em especial, embora muita gente na Ásia e África escute, mas eu me refiro agora mais aos locais que estão hoje se tornar o epicentro, né? Dessa questão da epidemia, da pandemia do coronavírus, sempre estão conversando conosco e nos contando a situação. E eu acho muito interessante, porque cada um deles me relata uma experiência ao sabor das suas emoções. Tem uns que estão calmos, tranquilos, mesmo em quarentena. Tem aqueles que estão mais tensos, né? Principalmente aqueles, claro, que dependem do dinheiro e não podem trabalhar por causa da quarentena. Tem pessoas que têm problemas com imigração, tem outros que têm dificuldade porque querem voltar ao Brasil e não estão conseguindo. Percebe? Essas emoções, elas vêm à tona. Minha pergunta é: o que que eu faço com elas? Bem, vamos lá. Bem direto ao ponto, que isso é um tema muito profundo, né? Não dá para sintetizar em 5 minutos aqui. Mas você tem dois grandes caminhos. Nós temos, eu tenho, você tem. Você briga com elas, discute com as tuas emoções, se deixa dominar por elas, o que definitivamente não é um bom negócio, a gente sabe disso, ou você aprende a acolher essas emoções. Semelhante ao que a gente faz quando a gente vê a nossa imagem refletida no espelho. Como é que é acolhimento das emoções? É você ter a honestidade emocional de olhar para si mesmo e falar: sim, eu estou vivendo essa dor. Sim, eu estou vivendo esse receio. Sim, eu estou vivendo essa situação de agonia, de ansiedade. Eu reconheço ela, mas eu não me diminuo a ela. Sim, eu estou com esses ciúmes. Sim, eu estou com essa insegurança para o futuro. Sim, mas eu não sou esse ciúmes ou essa insegurança. Sim, o meu coração sente talvez um medo que eu não deveria sentir, mas eu não me misturarei com esse medo. Lembre-se, gente, nossa identidade não é o reflexo direto das emoções que nós associamos à nossa identidade. Você não é o que você sente necessariamente. Do ponto de vista filosófico, não. Estrutural da alma, não. Tanto que o corpo mental e o corpo emocional são estruturas diferentes dos corpos energéticos, né, do nosso espírito, porque são níveis de percepção diferenciadas. Então, o que que acontece? Nossas emoções são muito passageiras, né? Elas são transitórias. Uma hora você está com raiva, outra hora você está alegre, né? Uma hora a gente está lá tenso, outra hora você está relaxado. Então, você não pode se misturar com as emoções. Nossos irmãos budistas falam exatamente que tudo é o quê? Efêmero, passageiro, e é mesmo.
Não é? A gente não pode se apegar a emoção nenhuma. E o problema está aí. A maioria das pessoas se apega e acha que vai durar para sempre. Aí, de repente, esse problema que você está vivendo agora, ao invés de você diluí-lo na compreensão divina do tempo, o que você faz? Aumenta ele. Fica com raiva, briga com as pessoas, se permite, sabe, aumentar. Quer dizer, um problema que tem o potencial de te prejudicar de nível 3, se você fizer uma oração, ele já diminui, pronto, você deixa crescer para o nível 8, porque você briga, fica com raiva, não é? Fica doente, daqui a pouco tem um problema físico, porque você não conseguiu parar no meio do caminho para falar. Eu reconheço essa emoção, eu sei que ela é útil, mas eu não sou ela e ela vai passar. Nem que seja só por hoje, né? Como um dos princípios do Reiki, hoje eu vou me permitir estar em paz, porque isso vai passar. Eu aceito o que a vida me traz, mas eu sei que isso vai passar. Então, meus amigos, nosso convite a você carinhoso é que você olhe suas emoções conflituosas de frente, que você as acolha para não se misturar com elas. Entende? Que a gente possa passar por esse túnel escuro da dúvida das emoções que nos oprimem sem ter receio de que a gente com certeza vai chegar do outro lado desse túnel, né, que é muito mais claro, seguro e tranquilo. Mas se a gente tiver com Deus do nosso lado, através da nossa fé. Tá bem? Olha, que Deus te abençoe muito. Quero aproveitar, se esse tema te chama atenção, já deixar um convite prévio, hein? Nós temos aqui, né, nos nossos evangelhos, no lá às 10h30, gente, uma programação incrível para vocês. Ontem tivemos o nosso Haroldo, nossa, extraordinária a participação dele. Quem assistiu sabe, foi emocionante, momento histórico para todos nós, uma alegria, né? Hoje a gente está falando com o Nelson Xavier sobre a causa dos sofrimentos, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, às 10h30. Assista, vocês vão adorar. Já combinei com meu amigo Rossandro, vamos estar juntos na terça-feira. Eu sei que muitos de vocês amam também o Rossandro. E a gente vai estar junto na terça-feira, 10h30, falando desse assunto. Né? A gente definiu juntos que a gente vai falar desse assunto que eu estou contando agora para vocês. Já se agenda, terça, 10h30. E domingo, 10h30, tem uma prévia. Né? Nós vamos ter uma música maravilhosa com o Vansan, um dos músicos mais extraordinários que eu já conheci. E eu não estou exagerando, quando vocês escutarem ele cantando ao vivo, vocês vão entender o que eu estou falando. Prepara o coração. A gente vai sentir energias sublimes, gente, no domingo pela manhã. Tudo para a gente lidar com as nossas emoções com mais sabedoria, tá bom? E lembre-se, hein? Toda noite tem VIP, né? Vida imersa em positividade. Hoje à noite a gente vai ter a quinta lei da prosperidade espiritual. Quem está participando, gente, está sendo um evento lindo, transformador, né? De uma maneira muito mais incrível do que eu imaginei. Participe, fica aqui meu convite, né, para vocês. E às 21 horas a nossa palestra, não menos importantíssima para tanta gente, ajudando as pessoas a vencer o flagelo das questões financeiras, que tem sido também, né, um problema existencial profundo para muitas pessoas. Então, tamo junto, hein? 3 eventos por dia, além da pílula noturna, diurna, estamos lá no Telegram. Gente, você não vai dizer que você está sozinho, hein? Não é verdade? Tem o nosso grupo de apoio para você no WhatsApp, tá vendo? Atendendo milhares de pessoas que estão precisando de ajuda no mundo todo. Nosso timaço de voluntários está te esperando. Olha que lindo, tem o nosso serviço voluntário dos nossos irmãos das cartas fraternas, que você escreve para amorfraternocartas@gmail.com, né? Agradecendo os médicos, profissionais de saúde pelo que eles estão fazendo, mandando cartinhas para os nossos idosos para dar forças a eles. Nossos voluntários recebem suas cartas, recebem os vídeos que vocês mandam nesse e-mail e encaminham para os hospitais, encaminham para as casas de repouso. Olha que lindo, gente! Todo mundo pode ser útil, ajudar e fazer a diferença, não importa onde se encontre, tá bom? Beijo grande no seu coração, muita luz e paz, se você já sabe. Sabe ou não sabe? Até breve! Até muito, meus amigos! Muito breve!